Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa é de longe a dica mais pedida pelos comentários. Essa matéria que a gente vai ver aqui foi enviada pelo nosso irmão Lucas Carmo, que eu faço questão de sempre ter uma matéria para que as pessoas, né, principalmente as que não estão despertas ainda, que a nossa intenção é sempre despertar mais um, elas não pensem, os caras estão falando isso sem fundamento nenhum. Portanto, a gente precisa trazer sempre alguma fonte de notícia, né, conhecida. Nesse caso a gente usa a grande mídia. Mas Davi, a grande mídia não é manipuladora, ela é manipuladora, mas ela não inventa a notícia. A notícia sempre está lá. O problema é que eles transformam muitas vezes o vilão em mocinho e o mocinho em vilão. Dão um aspecto totalmente diferente do que realmente aconteceu. Mas a gente faz justamente isso aqui, filtrar essa notícia. Tirar aquela vontade que eles têm, que você entenda, que você tem uma opinião errada sobre o assunto. Então essa matéria aqui, ela se encontra no Pleno News. E ela diz o seguinte: Megan Fox, uma pessoa super famosa, uma atriz, confirma que bebe sangue de noivo em rituais. São só apenas algumas gotas, relatou a atriz. Uma matéria muito recente, de 28/4/2022. Veja a que nível a gente está chegando. Essas coisas, meus irmãos, sempre rolaram na boca dos próprios artistas, e hoje também você está vendo isso. Que antes era boatos, eles só conversavam ali entre amigos e essas conversas vazavam e a gente tinha acesso. Falava e as pessoas diziam: nossa, vocês têm uma imaginação muito fértil. Se você voltar nos vídeos de 8 anos atrás, quando a gente falava de ritual, a maioria deles estão fora do ar. Mas os poucos que ainda tem no ar, nesse e no outro canal, vocês vão ver que isso sempre aconteceu. Nós tínhamos inclusive aqui, né, também foi banido, obviamente pela própria, né, sobre a Xuxa. E a gente falava toda a simbologia que tinha nos clipes da música dela. Ouvimos algumas dessas músicas, ao contrário, foi matéria até do programa do Ratinho, na época que era programa do Ratinho, né, que era bem mais polêmico, e ele tocou algumas músicas dela de trás para frente, e tinha ali homenagens a Satã, louvores a ele. Tudo isso acontecia e sempre acontece até os dias de hoje. Agora era feito nas sombras. Pra gente descobrir isso, foi muitos anos. Uma pessoa percebia uma coisinha aqui, outra pessoa percebia outra coisinha ali. Ela processava, inclusive. No caso da Xuxa, teve um pastor argentino que falou muito sobre ela. E ela processou o cara também. Inclusive parece que ganhou uma indenização dele. Sempre eles fizeram assim, né? Ela conseguiu até tirar aquele filme dela que ela fazia com a criança. Veio liberar agora, inclusive passou, né? Em uma televisão aí, não lembro agora se foi a Bandeirantes, mas passou em uma televisão. Por que isso está acontecendo agora? Porque eles não precisam mais ficarem nas sombras. Esses costumes que eles faziam, meus irmãos, agora podem ser trazidos a público. Por quê? Porque a sociedade, ela foi bombardeada, como eu disse a vocês, desde a infância. Nós éramos as crianças de ontem. Crianças essas que cresceram vendo no domingo, no programa do Gugu da Vida, no programa do Faustão, concurso mirim do El Chan, que se tratava de quê? Crianças dançando na boquinha da garrafa. Cenas que muitos adultos não fazem nem na intimidade. Você via crianças lá dançando com aquele gesto, que eu prefiro nem colocar aqui, mas vocês devem lembrar. Nós crescemos assistindo Banheira do Gugu. Nós crescemos assistindo a Xuxa no seu programa, debochar das crianças ao levar uma música adulta americana, as pessoas sem entender o que estava sendo dito ali, e falando no tamanho do negócio do homem, e não gosta disso, e debochando inclusive das crianças que estavam dançando, e ela morrendo de rir. Nós também mostrávamos isso em nosso vídeo, por isso é que saiu do ar. Os vídeos melhores, eles não ficam no ar. Inclusive aqui, né, quem já é veterano aqui no canal já sabe, esse vídeo do Davi eu já vou baixar, porque eu sei que ele não dura muito. Então esses rituais, a adoração, a simbologia que ela fazia, inclusive quando falava aquele cara lá de cima, tudo isso a gente mostrou. Porque isso são coisas antigas, meus irmãos, eles nunca deixaram essas práticas. E agora você está vendo eles mesmos vindo a público falar, não precisa ser mais feito em oculto, né? A própria Disney agora disse que ia transformar, né, 50% do elenco, ou seja, dos personagens em coloridos. A nossa sociedade está apta a aceitar essas coisas, eles sabem disso. Você é um pacote de dados hoje. Eles sabem como você pensa, eles sabem o que você assiste, eles sabem o que você comenta. E com base nesses dados, eles têm a plena certeza, olha, é a hora de implementar isso. Vamos lá aqui a notícia. Em seu anúncio de noivado em janeiro, a atriz Megan Fox gerou polêmica ao revelar que ela e seu parceiro, o rap Machine Gun Kelly, bebem o sangue um do outro. Olha que coisa bizarra mesmo. Bebem o sangue um do outro. Agora, por que fazem isso? Aqui a mídia não vai entrar nisso.
É adoração ao quê? A Deus, a Jesus Cristo? Lógico que não. É adoração a entidades malignas, demônios. Em entrevista à revista Glamour, na última terça-feira, dia 26, ela afirmou que os dois seguem com a prática e explicou que faz parte de um ritual realizado pelo casal. Está explícito aqui, ó, matéria do Pleno News. A moça frisou, entretanto, que se trata apenas de umas gotas de sangue. E aí você vê que a mídia já se desvia, né? Que ritual é esse? Qual é o deus pagão que eles estão adorando? Acho que o fato de bebermos o sangue um do outro pode levar as pessoas a imaginar que estamos ali com cálice, tipo Guerra dos Tronos. São apenas algumas gotas, mas sim, consumimos o sangue um do outro de vez em quando. É só como um ritual, declarou a celebridade, que é capa da revista em questão neste mês. Inclusive, meus irmãos, eles atribuem esse sucesso a isso. E aí é o que eu já expliquei também em outros vídeos. Se você acredita nas entidades espirituais, né, se você é uma pessoa mais religiosa, espiritual, eu mesmo sou, eu sei que tudo isso influencia sim. Mas fora isso, aquela pessoa que diz, Davi, eu não acredito em nada espiritual, eu sou materialista. Beleza. Até você, meu irmão, que é materialista, tem que entender que existem pessoas que acreditam nisso. Ok? Então, essas pessoas que têm muito poder, que são donos de grandes empresas, de revistas, que são aquelas responsáveis pelos filmes, por exemplo, na indústria do filme, elas, quando veem pessoas que adoram a mesma coisa que ela, que aceitam adorar, que geralmente é elas que impõem isso, olha, você faz assim e eu te dou a chance. Eu coloco você na frente das outras candidatas, eu coloco você na frente dos outros candidatos. Essas pessoas, né, como as próprias ex-atrizes da Rede Globo estão vindo agora, já que tem a internet, eles agora estão tendo outra renda, né? Pode fazer vídeos aqui monetizados no YouTube, etc, e outras plataformas. Eles agora estão saindo da empresa e dizendo o que é que rolava lá de forma em oculto. Ou você participava e aceitava certas coisas, né? A Angélica mesmo agora está dizendo que foi abusada com 15 anos. Por que isso está acontecendo? Por que isso só está vindo à tona agora? Porque quanto menos controle a mídia tiver sobre eles, mais verdades você vai ouvir sobre o que rola ali nos bastidores. E é só o começo do que a gente ainda vai ver, meus irmãos. À medida que essas empresas, que ainda são fortes, como a Globo, por exemplo, ela está caindo, mas é fato que ela ainda é muito grande, né? Você pegar a audiência das outras emissoras todas, ainda a Globo, em vários horários, supera todas juntas. Então, ainda é forte. Mas à medida que ela for caindo, aí você vai ver mais coisas. Porque não é só questão de você trabalhar lá, é a questão da influência dela. Imagina um cara daquilo ali, pega o telefone, um dono de uma Rede Globo, e liga pro teu patrão e diz, olha, eu quero que você demita esse cara. Você já imaginou como é que fica? Ainda mais em um ramo como o de artista, né? Que é uma coisa mais seleta, é uma coisa que não tem muitos lugares que você, tem 1000 empresas aqui para mim escolher. Não é assim. Né? Você sabe que não é. Então, veja a continuação disso. A atriz de Transformers ainda afirmou apreciar tarote, astrologia e práticas metafísicas, como os rituais de lua nova e lua cheia. Sou muito mais controlada, leio cartas de tarô e gosto de astrologia. Estou fazendo todas essas práticas metafísicas e meditações, até chegar na parte, né, de cometer crime. Isso aqui é muito lindo até o ponto que a pessoa não chega a sacrificar outra pessoa, porque vai chegar a isso. O aprofundamento nessas coisas vai chegar a isso. Então veja só. Então quando eu faço isso, é uma passagem ou é usado por um motivo. E é controlado, é como? Vamos derramar algumas gotas de sangue e cada um bebe. Ele é muito mais casual, agitado e caótico. Está disposto apenas a abrir seu peito com o vidro quebrado e dizer, pegue minha alma, riu a atriz. Então a mídia passa isso aqui, da forma mais glamurosa possível. Para quê que isso aqui está acontecendo hoje? Porque como a sociedade já está apta a aceitar esse tipo de coisa, ela também, obviamente, está apta a participar, a também praticar essas coisas. Assim como disse o Papa do Capeta, né? Está tendo uma verdadeira ascensão ao satanismo, justamente por essa programação que foi feita. As pessoas não perceberam, mas filmes de terror, né, que tinha aquela história, não, tem o mal, a gente combate o mal com o bem, né? Ir atrás de um exorcista, ir atrás de um padre. Você pega até o Exorcista mesmo, aquele mais antigo, o primeiro clássico, você vê que o padre perde. É muito difícil você pegar um filme onde o padre, onde o pastor que seja, consiga exorcizar de fato o capeta dali. Ele sempre perde, ele sempre acaba ruim nos filmes, porque isso era para mostrar que Deus não tem força, não pode proteger os seus. Os filmes mais modernos, sérios, como Sobrenatural, né, que já saiu até do ar, de tão ruim que ficou, eles ensinam que você deve combater fogo com fogo.
o mal com o mal. O próprio Jesus Cristo nos alertou sobre isso quando o acusavam, né? Não, você está expulsando aí os capetas das pessoas, exorcizando, em nome do maligno. E aí Jesus Cristo disse para essas pessoas, se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Inclusive esse é o motivo dessa polarização que tem hoje no Brasil. Com a ideia de que se eu critico o político que eu apoio, se eu não aprovo alguma medida que ele está tomando, por exemplo, as privatizações que o Bolsonaro faz, a entrega do nosso patrimônio. Só para a gente ter uma noçãozinha disso, a distribuidora que foi privatizada pela Petrobras é a que vende a gasolina mais cara do Brasil. Isso é notícia do R7, também foi dica do nosso irmão Jair Vieira. Depois eu vou fazer só um vídeo disso, mas tá aí, ó. Agora, por que as pessoas verem uma coisa dessa? Porque é o reino dividido. Todo brasileiro está sentindo no bolso isso aqui. Está diminuindo, inclusive, a quantidade de comida que a gente tem no prato hoje, que tem na despensa. Porque quando sobe o combustível, sobe tudo no país. Mas as pessoas pensam, eu não posso criticar o governo, não posso pensar em fazer uma greve, uma paralisia, apoiar uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Porque se eu fizer isso, o outro lado que eu considero muito pior do que esse que eu apoio, por exemplo, o PT, o Ciro, esses caras vão se fortalecer se eu ficar contra o governo. Então, com esse pensamento, com essa atitude das pessoas, que são convencidas a isso por cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, elas vão permitindo que isso seja feito e vão sofrendo com os efeitos. Toda fonte é a doutrinação. Então, da mesma forma, meus irmãos, nesse caso desses rituais, vai sendo passado de uma forma artística, poética, e a pessoa fica já doutrinada. Quem criticar está sendo preconceituoso, está sendo intolerante religioso, e etc, etc. É essa a questão. Cada vez mais as plataformas também proíbem, inclusive você dizer esses caras são ruins, aqueles, sempre se referindo a um terceiro ou a terceiros indivíduos, isso também já pode classificar o teu vídeo como discurso de ódio. Na prática, o que é que eles estão fazendo? Eles estão impedindo a crítica. É isso que está acontecendo. E qualquer coisa que se fala em, não, vamos dar mais liberdade para se falar, já fala que, vão liberar discurso de ódio. É isso que os caras colocam. Você vê como as pessoas que assistem os vídeos interagem e mesmo assim a plataforma acha por bem limitar esses vídeos. É o que acontece aqui o tempo todo. Olha o finalzinho dessa matéria, meus irmãos, e veja se realmente não é o que está acontecendo. Ela falou ali em pega minha alma, né? O cara rasga o próprio peito com vidro e diz pega a minha alma. E agora olha a questão do detalhe do noivado. Ao revelar a notícia de que havia aceitado o pedido de casamento de Machine Gun, Meghan finalizou com a declaração que deixou os fãs intrigados. Quando em janeiro anunciou que tinha sido pedida em casamento por Machine Gun, na legenda do vídeo que publicou no Instagram, a atriz escreveu: de alguma forma, 1 ano e meio depois, atravessamos o inferno juntos e rimos mais do que eu jamais imaginei ser possível. Ele pediu-me em casamento, e como em todas as vidas que se seguirão, eu disse que sim, e depois bebemos o sangue um do outro. Então ela soltou isso aqui para ver a repercussão que ia ter, né? Se desse muito ruim, se ela começasse a perder credibilidade, as pessoas deixassem de idolatrá-la, o que é que ela faria? Não, foi uma brincadeira. Como ela soltou isso e as pessoas ficaram, nossa, será que ela faz isso? E começou a dar mais holofote a ela, né? Como eu disse, as pessoas estão aptas a aceitar isso. Cada vez elas veem mais isso nos seus desenhos animados, principalmente neles, os japoneses. Isso aqui é uma prática comum na maioria dos animes, então a pessoa aprendeu a admirar isso. Quando ela escuta que uma celebridade, uma pessoa que ela admira, que acha linda, está fazendo, ela já pensa, por que eu também não poderia? Posteriormente, o casal ainda contou que o anel de noivado de Meghan possui espinhos que ferem o dedo caso a aliança seja retirada. Porque o único que dá livre-arbítrio a você, meu irmão, é o Senhor, é Jesus Cristo. Você é livre para ir e vir. Mas quando você entra para essas entidades, aí a coisa é diferente, meu irmão. Nenhuma dessas pessoas, quando tenta sair do meio, acabam bem. Elas têm fins trágicos. As bandas são, na verdade, espinhos. Então, se ele tirar, dói. Amor é dor, assinalou Machine Gun Kelly em entrevista à revista Vogue. O rapper de 31 anos deu ainda mais detalhes sobre a Esmeralda, que, segundo ele, é colombiano puro sangue, sem tratamento. Ele explicou que o modelo é do tipo Moi et Toi, eu e você em tradução do francês para o português. Esse estilo de anel possui 2 gemas que se complementam e simbolizam 2 pessoas que se encontram e se tornam uma só. A esmeralda foi apenas esculpida em formato de lágrima, direto da mina, e o diamante foi diretamente do joalheiro, Stephen. O conceito é que o anel pode se separar para fazer 2 anéis. Quando estão juntos,
é mantido no lugar por um imã. Então você vê como ele se encaixa. E é uma forma de coração obscuro, completou. Então aqui está claro, meus irmãos, que os demônios que eles seguem não são de baixo nível, não é uma coisa de principiante, eles sabem muito bem o que estão fazendo, o ritual com sangue e tudo. São práticas milenares que vai sendo passado de geração para geração. E nesse meio artístico é isso, ou você entra nessas coisas, ou você não tem espaço, você não tem chance, não importa o seu talento. Grande prova disso, né, é aquele ator que fez A Paixão de Cristo, A Paixão por Mel Gibson. Ele sabia tudo que ia acontecer, inclusive o próprio empresário dele disse, olha, não faça, se você fizer esse filme, você vai ser cancelado. E ele foi. O cara até então, antes de fazer o filme, era tido como ator revelação, estava ganhando vários prêmios, né? Ele fez também aquele Conde de Monte Cristo, mas depois que ele participou ali, ele mesmo disse, minha vida mudou totalmente. Ele sabia que aquilo era uma missão de vida. Então por que tanta perseguição para quem é cristão? Você teve aqui no Brasil uma homenagem ao Exu e agora querem transformar em patrimônio do Rio de Janeiro. Você veja como já está o Rio de Janeiro. Olha a violência, é o estado mais violento hoje. É o estado que está mais empobrecido, quebrado. E mesmo assim não param de blasfemar contra Deus. O que é que você acha que vai vir, meu irmão? Bênção ou maldição? Essa é a pergunta que eu faço a você. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quanto mais a gente estica esse tipo de assunto é pior. Então, meus irmãos, eu já vou encerrar. Mas espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Passe esse vídeo adiante, se isso aconteceu. Nós voltaremos às 5 da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.